Meu nome é Cleide Jane, é Cleide Jane Figueiredo de Araújo, mas eu gosto que me chamam de Cleide Jane. Nem só de Cleide, nem só de Jane, é Cleide Jane. Eu atuo na, no bairro do Parque Lafayette, que também é uma comunidade um pouco elitizada, mas é uma comunidade que engloba todas ao entorno do Complexo da Mangueirinha, que é o maior complexo territorial, dizem que é até do Rio de Janeiro. Né? O Complexo da Mangueirinha ele pega muitos territórios, muitas comunidades, por isso que é um complexo. E ali no Parque Lafayette eu consigo pegar todas essas comunidades, por isso que eu fico centralizada ali no Parque Lafayette. E como você começou a trabalhar? Trabalhar lá, então, eu já rodei praticamente ali o complexo, né? Porque eu comecei com a ONG em 1999, né? Que não era uma ONG ainda, né? Eram simplesmente um grupo de pessoas, né, que queria lutar por uma qualidade de vida, por uma qualidade na saúde, por bons atendimentos, né? Na época, a instituição ela foi criada somente para atender pessoas que vivem com HIV, e não era o nome que é hoje. Antigamente era um grupo, era Grupo HIV. E aí a gente começou no Centro Municipal de Saúde. Do Centro Municipal de Saúde, a gente foi para alguém cedeu uma sala, dali a gente já foi para outro espaço, porque a gente ficava rodando, porque a gente não tinha recurso, a gente ficava se encontrando onde as pessoas deixavam a gente se encontrar. E aí depois que viramos pessoa jurídica, em 2002, nós fomos para uma sede nossa, mas pagando aluguel, pagando aluguel. Sendo que onde a gente está hoje, ele é um local cedido pela minha filha, isso é uma herança, né, que foi através de uma... Eu tive um relacionamento, houve uma separação, foi a divisão de bens. Ele ficou com os cachorros, eu fiquei com o terreno, por aí. E aí do terreno eu já fui morar em outros lugares, e o terreno ficava lá jogado, e eu dei para minha filha. Aí já separei em vida algumas coisas com meus filhos, aí a minha filha quis ficar com esse terreno. Só que o terreno também continuou jogado, e mesmo sendo dela, continuou jogado. Falei, tu não vai fazer nada com o terreno, então eu vou para lá, que é no Parque Lafayette. Aí eu fui lá e montei a outra lá. Aí lá a gente está fazendo melhoria, né? Não pago aluguel. E qual o nome da ONG? Associação Missão Resplandecer. Associação porque uma ONG, ou ela é fundação, é instituto, associação. Missão porque é uma missão, foi um voto que eu fiz com Deus em 1995, quando eu tive no leito, à beira da morte, né? Fui dada mesmo para morrer e para casa, e eu falei com Deus que se ele me tirasse daquele cenário e ele me deixasse criar meus filhos, que era tudo escadinha, pequenininho. Se ele me deixasse pelo menos criar meus filhos para que eles pudessem ter voz, saber se defender sozinhos, eu ia viver para que ninguém mais passasse o que eu estava passando. Então era uma missão. Resplandecer, porque é o nome do meu ministério. Meu ministério é Ministério Resplandecer. E aí, mas é um ministério meu, eu não tenho nenhum vínculo com nenhuma autoridade eclesiástica, tá? Então, assim, por isso que muita igreja quis me segurar e eu sou aquela que corrompe as igrejas, né? Porque eles querem falar o que eles querem, aí a gente já conhece a verdade, né? Porque a verdade é que liberta. Então é isso, a associação Missão Resplandecer, para não botar ministério, porque aí confunde também quando fala do ministério de igreja. Igual muitas igrejas têm, né? Igreja, Assembleia de Deus, ministério e tal. Aí todo mundo lá, ministério de quê? Pensa que é o ministério lá do Congresso, lá de Brasília, lá. Então eu tirei ministério e botei missão resplandecer. É uma missão que eu tenho que levar, até quando Deus permitir, vou levar. Isso não tem nada a ver com religião, com igreja, não, tá? Tem a ver eu e as minhas experiências com Deus mesmo. E esse voto que você fez, essa missão, você diria que é a sua principal motivação para fazer o trabalho que você faz no dia? Se não fosse... Tá? Porque é um trabalho também cansativo, né? Mas a gente faz um voto, a gente tem que ir até o fim. E isso foi em 1995, eu pedi para criar meus filhos. Criei meus filhos, criei meus netos, tenho 4 filhos e 10 netos, e já vou ser avó
e é meu bisneto que já está nascendo agora. Então, o voto valeu a pena. Muitos que começaram comigo já se foram, né? É uma coisa que eu gosto de fazer. É assim, não é que seja assim. Quando a gente fala que é cansativo, é porque a gente não tem um reconhecimento, e eu também nem sei se é para a gente ser reconhecida, do trabalho que a gente faz. É um trabalho tão minucioso, e por mais que o governo crie lei para proteger isso, para não acontecer aquilo, não, dentro de uma comunidade não tem lei, não tem nada. Dentro de uma comunidade, dentro de uma base comunitária, dentro da nossa realidade que a gente vive, é o que a gente vê, a nossa lei é o nosso dia a dia. É o respeito ao próximo, é você cuidar da sua vida, é você ser solidário, ajudar quem pode ajudar, é isso que vale. Eu vivo para isso. Enquanto eu tiver força, enquanto Deus me tiver força, vou e eu faço questão, eu posso. Hoje todo mundo fala, você está em outros patamar, está a nível nacional, até internacional, não, a minha base é comunitária. Não posso esquecer que é ali que eu estou. Eu posso rodar o mundo todo, posso sentar em várias mesas, igual hoje, parece também que eu vou sentar em alguma mesa. Não importa. A minha base é comunitária, eu não posso esquecer de onde eu saí e para onde eu tenho que voltar e aonde eu tenho que ficar. É ali que preciso de mim. E é ali que eu me encontro também, né? Às vezes também, aí, tô assim. Já passou o dia foi embora, às 5 horas da tarde, já acabou tudo, não tem mais o cotidiano da instituição. Dá um vazio, dá umas 8, 9 horas, vou dar um rolê na comunidade. E vou. Mas não faço isso no centro do Grande Rio. Tu já pensou que loucura? Eu sair da minha casa 8 horas da noite e vim dar um rolê no Rio? Não tem como. Lá não anda à vontade, eu não vou ser assaltado, não vou ser estuprado, não vou ser nada. Entendeu? Se eu ver as crianças brincando na rua, né? Por isso que você, quando você vê que tem, o fulano entrou e matou, eles entram assim mesmo, atirando mesmo. Porque se a gente está bem, se a gente está legal, a gente fica até tarde na rua, conversando, batendo papo. Então, Cleide, você está no plantão para sua base comunitária. Você pode contar para a gente as ações que você faz para cuidar da saúde da sua comunidade? Então, hoje eu atuo com variados tipos de público. Antes, eu só atuava com pessoas vivendo com HIV, com apoio e assistência para as pessoas vivendo com HIV. Só que você que é uma liderança e atua dentro de uma comunidade, você não pode ter um público específico, você tem que abarcar tudo. Então, hoje eu trabalho com crianças, adolescentes, trabalho com mulheres. Então, eu trabalho com fortalecimento de vínculos, né? E convívio social com as famílias ali da comunidade. E levo vários projetos. Hoje eu estou com o projeto Favelar, né? Que é em parceria com a Fiocruz, onde que dá apoio para a gente trabalhar a saúde na comunidade, né? Sou conselheira de saúde, então eu tenho mais do que obrigação de manter a saúde do meu município, não só da minha comunidade, mas do meu município. Não é que em dia, mas eu tenho que ouvir as demandas, porque eu sou de segmento usuário, então é isso que eu faço. Não é só eu, Cleidiane, eu tenho uma equipe, tá? Porque é muita coisa para euzinho sozinho, então eu tenho uma equipe. Então a gente vai nas comunidades, a gente faz visita, nós fazemos roda de conversa, fazemos reunião, né, com as pessoas, temos nossas atividades tanto na instituição como fora da instituição. A gente vai em escola, vai em igreja, vai na praça, vai em teatro, aonde tiver que der para ir, a gente vai. Então, hoje, com esse projeto em parceria com a Fiocruz, que é o projeto Favelar, fortaleceu mais, porque você fazer a coisa com um pouquinho de recurso, você já faz melhor, né? Então, deu para abranger, além das comunidades que eu atendo, eu já estou atendendo mais comunidades ainda. E também estou com o projeto de saúde da mulher negra, que é só para cuidar da saúde da mulher negra, que é muito negligenciada. E aí eu falo por experiência própria, há o racismo estrutural, sim, há o racismo moral, físico, psicológico, há um mau atendimento, sim, à mulher negra, e isso as pessoas não querem assumir.
Para você ver que já teve pesquisa, já teve um resultado, que vítima de violência obstétrica, né, morrem muito mais mulheres negras do que brancas em parto. E isso por violência. Então, hoje eu praticamente estou à frente nesse projeto de saúde da mulher negra, estou à frente, até porque tem muita coisa de pessoal nisso também. Eu estou vasculhando como que está a saúde da mulher negra no município de Caxias, não só na comunidade que eu atendo. Então, eu estou indo junto, já marquei agora. Nós fizemos o plano anual de saúde até 2029, que eu pontuei muita coisa sobre a saúde da população negra com recorte na mulher negra. Então, eu já vou começar agora pela estratégia de saúde da família, que eles têm que me dar quantas mulheres negras eles estão atendendo, de que idade, o que eles estão constatando. Ah, atendemos 6 mulheres negras. Quantas brancas vocês atenderam? Quantas mulheres negras vocês visitaram? E isso eu não estou falando nada contra as brancas, não. Eu quero constatar que a mulher negra é negligenciada. E tem um projeto também que são os missionários da fé positiva, onde a gente atua diretamente dentro das igrejas para quebrar tabus acerca da cura pela fé, né? Porque a pessoa pode ser curada pela fé, sim, mas ela primeiro tem que ser curada pela ciência. Quando a gente fala que a cura é pela fé, é porque cura o interior dela, a alma, o espírito. Mas quando eles falam cura pela fé, que eles não explicam para a sociedade do que eles estão falando, eles acabam sendo, como é que se diz, condenados, acabam sendo julgados, porque eles não sabem se expressar. Até porque, e isso eu oriento muitos pastores, antes de deixar a pessoa subir no altar para dar o testemunho, converse com ela antes, veja o que ela vai falar. Se ela vai falar que foi curada, peça o exame. Tem que ter exame. Se não tem exame, então não teve cura. E não reagente não quer dizer que a pessoa foi curada, quer dizer que a pessoa está indetectável para o HIV. Então, isso é um trabalho de formiguinha que a gente senta com os pastores, mas antes dos missionários ir para a igreja, há uma capacitação, há uma conversação. Tenho também o coletivo feminista de luta contra a AIDS, Gabriela Leite. Esse coletivo nasceu agora, novinho, bebê. Nasceu agora em 2022, em abril, lá no Ceará. Né? Foi no ENONG, no Encontro Nacional de ONGs, onde eu já estava cansada. Como eu sempre falo, é sempre homem na mesa, sempre homem na mesa. Um monte de instituição, ONGs militantes do Brasil inteiro, aí que tu senta lá na plenária, aí tem aquele monte de homem na mesa. Eu me levantei e perguntei por que não tinha uma mulher naquela mesa. Eu não estava me sentindo representada. Não, mas as mulheres não quiseram. Não é que as mulheres não quiseram. Alguma mulher aqui quer sentar na mesa? A mulherada toda se levantou a mão. Ele, então vem você, Cleide, que está incomodada. Eu falei assim, eu não estou incomodada porque eu não estou na mesa. Eu estou incomodada porque vocês não estão dando abertura para as mulheres. Aí foram na próxima mesa começaram a botar mulher. E ali naquele evento, ali em Sará, eu falei assim, eu quero 1 hora para me reunir com as mulheres. Ah, mas na programação não tem problema. Vocês vão dar uma sala e vão arrumar a programação. Não tem, que a programação está esquecida. Mulherada, peguei o microfone assim, dá licença, vou quebrar o protocolo aqui um pouquinho. Eu gostaria muito de fazer uma reunião aqui com as mulheradas, só que não tem horário na programação. Nós temos 1h30 de almoço. A gente consegue se reunir nessa hora de almoço? Conseguimos. Já foi na hora do almoço que a gente se reuniu. 75 mulheres se reuniram na hora do almoço. E ali a gente resolveu que nas próximas eleições, não naquela, porque a gente já tinha saído. Quando a gente vai para o encontro, que tem os encontros regionais antes, tem uma conversação, um acordo de votar em quem vai nos representar nos próximos 2 anos seguintes. E a gente já está organizando os encontros estaduais, que tem que acontecer ainda esse ano. E a gente já vai para o nosso... Em 2022 mesmo, a gente já fez o primeiro, 23, 24, terceiro, a gente já vai para o nosso 4º encontro nacional. Já estamos na CAMES, que é a Comissão dos Movimentos Sociais do Ministério da Saúde, estamos na CAMES, estamos na CNAS, que é a Comissão Nacional, estamos onde mais? Estamos no movimento ARTE-TB, de tuberculose nacional, já estamos em vários espaços nacionais. Agora a gente está espalhando para os estados,
para a gente começar a se colocar nas regiões. Tem o coletivo, tem o MFP, tem o Favelar, Mulheres Negras, e tem o nosso projeto Cantinho da Criança. Agora, nesse momento, eu estou com criança de 6 a 12 anos, mas eu quero trabalhar com a primeira infância. Pegar já na barriga, a mãe está grávida, eu já vem para cá, já pego mãe com tudo. Mãe com barriga, com tudo. Mas estou adequando, porque tem aí reca, conselho tutelar, isso é uma dor de cabeça danada. Temos feito pouca campanha, assim, a nível de mídia social, mas de rua, de trabalho de campo, de profetar, parar, escutar, bater papo, isso a gente tem feito bastante. Estamos dando tempo do trabalho da noite também, né? Porque o Rio de Janeiro, além de estar perigoso, Caxias também não está essas coisas todas para ficar andando muito à noite. Se é pela comunidade, não tem problema. Mas realmente ninguém quer trabalhar, não quer trabalhar dentro da sua própria comunidade, quer trabalhar na outra. Porque se trabalhar dentro da sua comunidade, tem aquela que é amiga e não escuta muito, não dá muita importância que a pessoa está falando que é amiga, e ela quer ir para outra. Mas na outra ela não é tão conhecida, entendeu? E aí a gente para um pouquinho com o trabalho à noite. E você falou um pouco que desde a sua origem, né, também criar espaço nos seus trabalhos, para ser adquirido, principalmente voltado para o mudar. Você pode contar um pouquinho desse ativismo que desde o cultura até agora? E não, desde o princípio. Começou em 1995, eu me descobri com HIV em 1995. Então, naquela época, eu não tinha informação de nada, eu não tinha nem noção. Eu era a tal Maria do lar, né? Aquela que ficava em casa, sofria muita violência doméstica, vivia em cárcere privado, entendeu? Enfim. E aí me descobri com HIV e até para me tratar foi difícil. A minha prima, ela teve que se intrometer, né, nesse negócio que de marido e mulher ninguém mexe a colher. Minha prima meteu a colher, porque se não fosse ela também, se não fosse ela usada por Deus, eu nem estaria aqui contando história. Aí nessa época, depois de toda a turbulência, aí meu marido foi preso, aí meus filhos foram ficar com a minha mãe, porque eu não tinha condição, eu estava muito doente. Aí eu fiquei internada, internou. Primeiro eu fiquei internada no Hospital de Caxias, antigo Duque, naquela época ninguém tinha quase noção de nada. Noção de nada. Fui internada, mas ninguém sabia o que eu tinha. Ninguém sabia o que eu tinha. O Duque não sabia me cuidar. Aí fiquei em cima daquela maca, aí me levavam de um hospital para o outro, de um hospital para o outro, e ninguém sabia o que eu tinha. Eu vomitava sangue, eu vomitava coisa, às vezes eu estava morrendo. Aí foi com o enfermeiro, deitado em cima de uma maca, o enfermeiro, olhando. Eu só lembro que eu olhei assim, deitada ali naquela maca sem lençol. Aquelas macas de alumínio, sem lençol, sei lá. Aí eu olhei assim para ele, ele olhou para mim, acho que ele teve tanta pena de mim, coitado. Eu queria esse enfermeiro, como é que a gente não grava as coisas? Aí ele lembrou que você quer que eu chame alguém? Aí eu dei o número dessa minha prima para ele. Eu ligo para ela, para ver. Aí ele ligou, acho que ele falou a situação que eu estava em menos de 40 minutos, minha prima estava lá. Ela ficou apavorada, aí quando ela chegou, ficou chorando, aí procurou o responsável. Não, ela não pode sair, se ela sair, ela vai ter que assinar o termo de responsabilidade. Ela, vou assinar, ela vai sair daqui agora. Aí me botou no colo, me pegou no colo, assinou lá o que tinha que assinar, me botou no carro dela e me trouxe para a ilha, para o hospital aqui da ilha. E ali eu fiquei, ali já eu fiquei. Aí na ilha que eles foram tirar meu sangue, aí viu que eu estava tinha constatado HIV, aí fez CD4, fez o carga viral, e interna. Foi tudo assim, sabe? Por isso que eu vi a mão de Deus ali. Foi tudo assim, interna. Não tinha, aí já começa daí. Não tinha enfermaria para mulher, só tinha enfermaria para homem. Tinha 3 homens na enfermaria, só tinha um leito. Aí era um homem, outro homem, um leito vazio, outro homem. Eu ia ficar naquele leito ali que estava os homens. Aí veio uma santa enfermeira de lá, peraí, não. Aí passou o homem que estava aqui para cá, botou o biombo e eu fiquei aqui.
Esse aqui é no canto separado. Mas assim, eu acho que todo mundo ali estava na mesma situação, que a gente não falava, ninguém falava. Nem eu, né? Você não escutava. Acho que ali era a enfermaria que era mais silenciosa. Eles só entravam ali para dar medicação, mas ninguém, nenhum de nós, a gente não soltava um pio, a gente não tinha visita, não tinha, soltava um pio. Aí quando liberaram a visita, foi a minha prima que foi lá, aí já levou o lençol, cortina, que ela deu um jeito, como eu não sei até agora. Além do biombo, ela botou uma cortina, amarrou num prego, botou a cortina. Ela brigava com os médicos, minha filha. Ela brigava com os médicos. Essas histórias assim, que me dão um lance assim, que eu não lembro, se você perguntar, ela vai saber contar tudo. Ela lembra de mim. E ali foi, ali eu recebi a medicação que eu tinha que tomar, não tinha medicação, era o AZT, na época era o AZT que estava começando, né? E ali o, eles chamaram a minha família, aí falou para me levar, porque não tinha mais o que fazer comigo ali, né? E aí eu fui mandada para casa para morrer em casa, não tinha mais o que fazer, não tinha remédio. Aí, só que Caxias estava começando alguma coisa. Aí me encaminharam para Caxias, só tinham 410 pessoas, eu fui prontuária de 411, doutora Denise Bernardes, que me acolheu. E uma assistente social chamada Esther. Aí ela falou isso em 1900, já era 1996. Aí ela falou assim, ó, você não se preocupa não, porque você não vai morrer agora não, tá? Aí a minha mãe olhou para ela, não vai morrer agora não. Mas eu vivi uma sobrevida, né? E aí, mas eu já vim de uma origem cristã desde cedo, né? Desde cedo. Não me tornei cristã depois que eu fiquei doente. Eu já era cristã desde os meus 12 anos. E era da igreja do Cocão, depois daquelas rouponas, eu era dessas aí. Só que eu saí da igreja, né? Aí fui visitar o mundo, aí conheci esse dito cujo. Aí ali eu fiz um voto com Deus ali, entendeu? Eu queria ver meus filhos crescendo, eu queria ver meus filhos jogarem. E aí a minha família na época não deixava eu ver meus filhos, porque achava que eu ia contaminar eles. Aí eu ficava era um quintal de família, então eu tinha um quarto com banheiro nesse quintal, e a minha família lá, aí ficava dois filhos meus com a minha irmã, 2 filhos com a minha mãe, mas não deixavam ficar comigo, para mim não contaminar eles. Ai, aquilo foi muita tristeza na minha vida essa época, por conta da solidão que eu vivi por causa dos meus filhos comigo. Eu via meus filhos chorando, eu via meus filhos chorando, mas nem eu entendia que queria ficar comigo. E aí eu fui internada, eu fui internada de novo, aí voltei que eu fiquei com tuberculose, aí voltei, aí depois a minha filha ficou internada no hospital, aí eu fiquei lá com a minha filha, eu conheci uma menina chamada Rose, que frequentava o Pela Vida. Aí naquela troca, ela falou assim, eu também sou HIV. Foi a primeira pessoa que eu conheci com HIV que falou que tinha HIV e eu me senti à vontade de falar. Aí ela me encaminhou para ela e falou assim, vai lá no Pela Vida, que não sei o que, não sei o que. Aí eu vim no Pela Vida. Cheguei aqui e encontrei a Deise Adra. Aí eu me debulhei em Adra, aí eu contei toda a minha vida para ela. Foi a primeira pessoa que eu contei toda a minha vida, foi a Deise Adra. Aí falei tudo que eu passava para minha família. Ela falou, não, não é assim não, você pode ficar com seus filhos. Aí que ela me esclareceu tudo. Aí que eu voltei para casa, voltado, me dar meus filhos, tudo para dentro da minha casa. Peguei meus filhos, levei para dentro da minha casa e seja o que Deus quiser. Onde eu ia, levar. Ver pela vida atrás. Onde eu ia, levar. Nunca mais eu me separei deles, até eles crescerem. Eu tinha medo de morrer, porque se eu morresse, eu queria morrer perto deles. Aí, frequentando Pela Vida, participei do projeto Viva a Voz, do Pela Vida. Foi aí que eu aí conheci, no meu primeiro vivendo, que eu fui no Grupo Pela Vida, eu venho frequentando. Eu conheci a Jussara Portugal. Aí falaram para mim, né? Me viam muito ativa no Grupo Pela Vida, fazendo as coisas, falou, você tem que conhecer a Jussara Portugal.
Porque até então eu só tinha conhecido a Rose, a única mulher que eu tinha conhecido. Eu via muito gay, eu via muita gente, mas eu não vi uma mulher igual a mim, entendeu? Aí falando assim, conheci o estado de Portugal. Aí quando eu fui no banheiro, ela também entrou no banheiro. Ah, menina, eu tô procurando uma menina. Eu falei, eu também. A quem? Eu tô procurando a Cleide. Eu falei, e hoje, Sara? Ela, eu sou Sara. Eu falei, eu sou Cleide. Foi muito engraçado. Aí a gente conversou e ela me levou para participar de encontro de pessoas vivendo. Ela tem muita gente vivendo, porque eu achava que era só eu, sabe? Ela falou, não, existe uma rede de pessoas vivendo com HIV, que é a ENP. Inclusive eu tenho encontro em Macaé. Aí foi o primeiro encontro que eu fui de pessoas vivendo com HIV, que eu conheci muita gente vivendo com HIV. Aí eu vi aquelas pessoas ativas, sabe? Ninguém estava com cara de morte, ninguém falava em morte, as pessoas só falavam em vida. Falavam que tinha que lutar, e falavam de remédio, falavam de eu falei, gente. Aí aquilo foi me, né? Aí eu falei assim, eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. Aí na época, aí eu voltei desse encontro, eu fui falar com a Ana Bom Tempo, que trabalhava muito lá. Aí eu falei, ó, eu quero, mas assim, eu não sentia que o Pela Vida era o meu lugar, porque o Pela Vida já tinha uma coisa pronta. E não era do jeito que eu queria fazer. Foi ela que falou assim, então você monta do seu jeito, lá no seu município, você não precisa ficar vindo por aí. Lá do seu município. Aí eu comecei a olhar as pessoas. Quando eu ia fazer na minha consulta, eu começava a olhar as pessoas. Aí eu fui conversando com o outro. Aí o Xassá, eu topo. Aí juntei um grupo de 10 que topou. Então tá. Aí a nossa primeira briga é porque não tinha um bebedouro pra gente tomar água. Eles não botavam bebedouro, também não deixavam a gente beber no bebedouro de fora. Aí o assistente social que ele já morreu da CIPA, falou, sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão lutando por direitos, gente. Se fortalece aqui um grupo, eu estou aqui para ajudar vocês. Aí nós criamos o grupo HIV na época, que hoje é a Mires, era o grupo HIV. Por isso que eu tenho fama, mas eu briguei, foi muito. Chega perto de mim, chega! Eu tenho AIDS, vou te cortar! O quê? Aí esperrava todo mundo, saía, falando assim, uma bomba, eu quase fui presa por causa disso. Quase não, né? Que chegaram a me levar. Aí botar a mão em mim, tu vai pegar AIDS, deixa que eu vou sozinha. Fui. Aí cheguei lá, o delegado já sabia da história. Você de novo. Você é tão nova, menina. Vai procurar o que fazer. Eu falei assim, eu estou fazendo. Eles é que não estão entendendo o que eu estou fazendo. Só que quando eu chegava na delegacia, alguém já sabia que eu estava na delegacia, já ia todo mundo para lá também, né? Aí minha mãe ia para lá, me xingar, ela foi delegada também, falar que não tinha mais o que fazer, só dava discurso para ela, foi terrível. Mas é do passado, você está lembrando? Hoje eu já estou velhinha, já o que eu vou fazer? Não faço mais nada. Quando eu faço umas caras de cão mesmo, a pessoa vê que a gente também não está morta, né? Porque pensa que a gente está mais devagar, tá quieto, falei, rapaz, respeita a minha história. Mas foi muita luta que você viveu, né? Foi. E vem de muito tempo, assim. Vem. Você pode contar um pouquinho das conquistas que teve, né? Talvez da diferença da década de 90, que você viveu tudo isso, e agora os direitos foram conquistados, e também os desafios que ainda tem. Então, dessa época, acho que muita coisa mudou, muita coisa melhorou. As pessoas vivendo com HIV foram se empoderando mais e mais, foram brigando mais por direitos, por leis. Então, muita lei foi adquirida. Agora, se essas leis são respeitadas, é complicado, né? Igual a lei do passe livre. É uma lei, é um direito, mas é uma história, é uma novela. Uma hora tem direito, outra hora não tem. E aí, quando consegue acessar, vem o mínimo de passagens, né? Por exemplo, eles botam ali um mínimo de 10 passagens. Aí, 10 passagens, que é 5, é uma para ir, outra para voltar, porque eles acham que a vida da pessoa é só ir ali fazer a consulta e o exame acabou. Só que saúde não é só isso. Saúde é saúde mental, é o lazer, né? É tudo aquilo que colabora para a sua qualidade de vida. Se você vê o que preconiza a Organização Mundial de Saúde, tu vai ver várias classificações sobre o que é a saúde. E isso a gente não tem, eu acho que a gente não, tenho certeza que a gente ainda não
chegou ainda, mas a gente está na luta aí para conseguir isso. Outra coisa também foi a criação das frentes parlamentares, né? Algumas funcionam bem, outras nem tanto, mas pelo menos a gente já sabe que tem uma frente parlamentar e aonde não se tem, se deve criar, para que pelo menos uma frente parlamentar de HIV e AIDS veja só as pautas específicas das pessoas vivendo com HIV. Também os grupos de auto e mútua ajuda também cresceram bastante, o acolhimento, a solidariedade, em termos de, de política mesmo. As pessoas vivendo com HIV, elas se deram mais conta, né, se empoderaram mais de correr atrás dos seus direitos, de lutar pela sua dignidade. Quando houve o fechamento dos SAIs, dos Centros Especializados de Saúde, que foram para as clínicas de saúde, né, corremos atrás do direito da gente não ser atendida no nosso local de moradia, né, para não haver estigma, e conseguimos ganhar isso. Tem muitas leis também que beneficiam as pessoas vivendo com HIV, o direito à retirada do FGTS, o direito a um salário, a um benefício por incapacidade, se a pessoa realmente não tiver capacidade, porque o HIV em si, ele não aposenta ninguém, entendeu? A pessoa tem que ter uma outra comorbidade. Então, e tem outras leis também, direito ao sigilo, né? Ao parto humanizado, que mais? É muita lei para a gente lembrar. Mas tudo é lei, não é dito que a gente conseguiu. E não viraram lei porque os deputados são bonzinhos, não. Foi muita luta, foi muita guerra. Virou lei porque foi luta do ativismo, da militância. Só que quando eles vão para lá, eles assinam o nome dele, eles não referendam. Foi o movimento tal, foi a ONG tal, foi o movimento tal, eles não referendam, eles só dão o nome deles, só isso. Mas eles esquecem que nós somos cidadãos e somos eleitores. Nada como um ano atrás do outro. E para quem quer andar nesse ativismo agora, quer fazer a diferença na sua comunidade, qual sugestão você daria para essa pessoa começar? Eu sugeriria a ela que procurasse uma instituição mais próxima dela, porque as instituições estão sempre precisando de voluntários, estão sempre precisando de colaboradores. Vai colaborar com alguma instituição, que às vezes a pessoa está lá passando um aperto danado para desenvolver um trabalho. Procura ver se identifica com o trabalho, não se identificou com o trabalho, procura outra, não se identificou, cria a sua, vá fazer a tua pauta. Mas lembrando que não é fácil também ter uma instituição, por isso que hoje em dia eu digo, para quem quer ser militante, ser um ativista, vá colaborar com quem já está, com quem já tem, já está firme no mercado e está sempre precisando de voluntários, de colaboradores. Essa é a minha indicação. E para a pessoa que é pessoa vivendo com HIV e que não conheceu ninguém ainda, se descobriu agora, está inseguro, sabe o que fazer, pode me procurar. Estou aqui. E como te procura? Tem meu telefone é institucional, tem o meu telefone, é o DDD 21 99315 0859. Tem o Instagram da instituição, @amiresrj, amires.rj, e tem o e-mail também, gestão@amires.ong.br, gestão@amires.ong.br. Repetindo, meu telefone é o DDD 21 99315 0859. A hora que você ligar, eu vou te atender. Se eu não puder te atender, eu vou deixar uma mensagem. Sem escuta e sem acolhida, uma pessoa vivendo com HIV não fica. Agora, Cristiane, falando especificamente da sua comunidade, quando você começou a sua missão na década de 90 até hoje, você viu muita coisa mudar? Vi muita coisa mudar. No começo, como eu era tratada como uma doida, hoje eu sou respeitada. Eu tenho uma secretaria de saúde que me apoia, que me escuta, que está atenta às demandas que eu levo. Não são porque eles são boazinhos, não, porque eles aprenderam a respeitar a minha luta.
entendeu? Então, todo o governo não é um governo, né? Todo município tem suas demandas, tem seus defeitos, e eu não permito que ninguém fale do município de Duque de Caxias que não milite lá. Eu milito lá, eu faço controle de saúde lá. Então, ninguém vai falar do meu município, só quem pode falar sou eu. Então, eu tenho uma secretaria de saúde que trabalha, que, 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 que quer fazer o melhor, se esbarra em várias circunstâncias, porque num governo se trabalham diversos partidos, de direita, de esquerda, mas a minha secretária é uma secretária bem acessível, está atenta a tudo. Então, isso para mim já mudou, já é o suficiente para mim ter uma secretaria que me respeita, me ouve e me atende. Isso. Tem uma Câmara de Vereadores também, que está com as portas abertas também. Fundamos lá já a Frente Parlamentar, que agora com mudança de governo, coisa e tal, tem que reativar a Frente Parlamentar, porque tudo isso, se em todo lugar que muda governo, tem que reativar a frente. Estamos em vários espaços, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Assistência. Então, muita coisa mudou para mim no município, tá? Uma instituição legitimada e respeitada no município. Isso, para mim, de doida, eu passei a ser aquela que você não fala em nada de AIDS lá que me chama, que eles não chamam, é acreditando. Não, entendeu? Tem o Centro de Cidadania LGBT, então, que qualquer coisa que você for fazer a partir de AIDS, tuberculose, tem que chamar a Cleidijane. Cleidijane não, tem que chamar a ministra. É porque às vezes eles não sabem falar o nome da minha. Ah, Cleidijane, eles estão chamando você. Não, eles estão chamando a instituição, vai você. Entendeu? Hoje eu estou para passar o bastão. É muito difícil eu ir aos lugares hoje, muito difícil. Só quando eu vejo que ali tem que ser eu mesma, aí eu vou. Fora disso, eu estou passando bastão já. E quais são as expectativas para o futuro? Então, Meu futuro, pro futuro, é fazer uma coisa que eu já quero fazer há muitos anos, e eu sempre. Não é que eu me esbarrei em empecilho, não. Acho que me faltou foi muita coragem por causa de muita demanda. Mas para o futuro, e a gente já está caminhando para isso, primeiro é abrir ser uma instituição nacional, né? Ela já vai para Salvador, já vai para Minas, e eu quero botar em outros lugares. Mas eu quero, no Rio de Janeiro, eu deixar como legado uma casa de apoio. Isso. Não fiz isso antes, eu já tive a oportunidade de fazer, tive, mas não tive coragem, porque é uma demanda muito. E aí eu tinha que deixar de fazer umas outras coisas para poder focar só na casa de apoio e eu não podia. Agora eu posso só focar na casa de apoio, porque eu já posso deixar a Miri ser conduzida por outras pessoas que já estão capacitadas para conduzir. E eu hoje só posso focar só na casa de apoio. Aí, quem sabe lá para 2026 a gente já tem uma casa de apoio. o que teria na casa de apoio? Esse acolhimento? Tipo uma casa de apoio tipo por exemplo, a pessoa vem de longe para fazer um exame, entendeu? Aí tem que vir um dia antes para descansar, para acordar cedo. Já fica lá na casa de apoio. Precisa passar um tempo, não tem onde ficar, viu? Tudo tem um tempo, tudo está estruturado. Ah, eu vou morar na casa de apoio. Não, você tem um tempo, de 6 meses a 1 ano até 2 anos, para você reestruturar sua vida. Não tem documento, vamos tirar documento. Não tem um trabalho, vamos procurar um trabalho. Não pode trabalhar, vamos ver o benefício. Vamos ver um aluguel social. Não é para ficar lá e se encostar. É para ter cidadania e seguir a vida. E essa é. E antigamente eu não tinha. Antigamente eu queria a casa de apoio para acolher mesmo, para Então agora é assim, a casa de apoio é para isso. É mais um centro, tipo um centro de referência. Foi para lá, você construiu, que já estou bem da cabeça, já viu o que eu vou fazer. Então tá. Então, vai com Deus. E ali tem coisas ali também, não ser também uma casa de apoio que seja dependente de projetos de governo, não ser uma casa de apoio autossustentável também. A gente botar alguma coisa ali que a pessoa também possa gerar renda, entendeu? Mas eu sei que eu tenho a ideia, eu tenho a vontade, eu tenho alguns parceiros, mas
Para isso ser de fato do jeitinho que está bonitinho, que está desenhado ali, eu preciso juntar todos esses parceiros para começar todo mundo junto. E é para atender todo o estado do Rio de Janeiro. Então, todos os municípios terão que colaborar. É dar condições dessa pessoa ter cidadania, ter qualidade de vida, não é simplesmente, vai lá, porque não é condição. Vai lá, se a pessoa não tem nenhum dinheiro de passagem, não, pode botar ela no Uber, porque aí a gente tem condições de ter. Por isso que eu estou falando que tem que ter parceria para levar isso adiante. E vai ter, até ela vai ter. Considerando todo o contexto da pessoa, né? Muito bom, agora a gente está chegando mais para o final. Eu queria saber, assim, de todo esse trabalho, essa luta que você contou pra gente, tem alguma experiência, uma história que te marcou? Mas são tantas. São tantas. Minha ou de outros? Alguma história que você deu no comentário que você queira compartilhar? Pode contar mais de uma também. Não, eu vejo assim, quando eu vejo quando a pessoa chega, a pessoa está vivendo aquela situação de vulnerabilidade, que eu vejo aquela pessoa caminhando, se levantando, e depois a pessoa fala, foi quando eu conheci amigos, que eu comecei a participar de amigos. Isso para mim é bom, igual um menino autista que eu tenho, ele hoje está com 16 anos, então ele foi novinho para onde, né? E a mãe dele hoje está com 16, não vai mais, está meio rebelde, mas a mãe dele sempre vai e a mãe dele faz questão de falar o tempo todo, se não é amigos, eu não sei o que seria de mim e meu filho, entendeu? E ele, que aí, como o projeto era só 12 anos na época, então ele não pôde mais ficar no projeto. E aí isso abateu muito ele. Foi aonde eu tive que criar um projeto de 12 a 18 anos, lá por causa dele, não por causa dos outros. Mas para ele não ficar solto, né? A mãe dele, Jura que você vai fazer isso que eu vou? Manda ele vir para cá. Aí ia para lá, ficava lá, eu botava alguma coisa para ele fazer, um serviço administrativo, o bichinho é inteligente pra caramba, entendeu? Mas aí depois ele decidiu ficar com o pai, tá lá com o pai. Mas a mãe dele fala que se não fosse a Mires, ela não sabia o que seria da vida dela e do filho dela hoje. Então, essa história mexe comigo, entendeu? Como pessoas que vivem com HIV também falam. Se não fosse a Cleidiana, eu não tinha minha paz. Se não fosse a Cleidiana, eu não... e quando reclama de médico, então? Aquele médico fala, você bate a boca do seu médico, não é? Fala para eles passar isso, não. O médico falou, vocês estão frequentando a ONG, agora vocês estão ficando abusados, né? Eles falam. Não, porque lá na Mires ensinou que é assim, que é assim. Não, mas aqui o médico sou eu. Não, sou eu médico, mas quem tomou remédio sou eu. Pronto. Aí é essas coisas. Bom, tem mais alguma coisa que você queira compartilhar com a gente? Não, eu só quero compartilhar, quero colaboradores, quero voluntários, quero uma equipe de comunicação. Aí, quem vê esse vídeo aí, vem para mim, estou precisando de apoio. Muito obrigada, viu, pela disponibilidade e confiança. Foi isso mesmo. Não foi muito bom. A gente aprendeu muito, eu estou super feliz. Posso dar um abraço? Eu fico preocupada, eu não gosto dessas coisas, porque eu sou repetitiva. Eu falo, eu dou a volta no... Muito bom, ficou muito bom, a gente aprendeu muito.